Muitos que participaram de tudo isso eram maçons. Devido aos ideais de igualdade, de liberdade individual, eles compartilhavam de um interesse e de um idealismo comuns. A pergunta que sempre surge é: bom, seria um bando de conspiradores que escolheram uma loja maçônica como disfarce, ou seria uma loja maçônica que decidiu partir para tomar o poder? Além de George Washington, mais de meia dúzia de presidentes americanos foram maçons livres, como Andrew Jackson, Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt, Harry Truman e Gerald Ford. Alguns afirmam que George Washington, ao lado de Thomas Jefferson, supostamente membro dos Illuminati, planejou que a capital da nação, Washington, D.C., fosse construída numa forma simétrica que lembra um pentagrama maçônico. Os propósitos ocultos das pessoas e tudo o que elas são capazes de fazer para concretizar esses propósitos e implementar mudanças fazem parte da história. E a ideia de usar conspirações comprovadas ou teóricas que teriam ocorrido no passado como base para um livro de suspense moderno é mesmo muito interessante. Mas existiriam outras evidências ocultas da influência dos maçons e dos Illuminati? Uma influência que molda a história em segredo há séculos? O caminho está vivo. E se for assim, a trama de Anjos e Demônios pode estar mais próxima da verdade do que imaginamos? No Top Shot apresenta... Ganhei acesso aos arquivos do Vaticano. Professor, eu acho que este não é o momento. Requisições foram negadas várias vezes. Não, isso não tem nada a ver com o meu trabalho. O caminho da iluminação é uma trilha oculta através de Roma que leva à Igreja da Iluminação, o lugar onde os Illuminati se encontravam em segredo. Se eu encontrar o senho, o sinal que marca o começo desse caminho, as 4 igrejas ao longo dele, pode ser onde ele pretende matar os cardeais. Em sua corrida contra o tempo, Robert Langdon deve decifrar uma série de pistas complexas e ocultas com o fim de encontrar 4 cardeais sequestrados e uma bomba programada para destruir o Vaticano. Algumas pistas são verbais na forma de enigmas, poemas e criptogramas. Mas outras são mais geográficas e contêm códigos e símbolos ocultos na arquitetura, em esculturas e pinturas, todos ao longo do chamado Caminho da Iluminação, antes usado pelos Illuminati para testar novos membros. Mas haveria alguma verdade na ideia de que Roma e o Vaticano estão repletos de tais pistas? E que essas pistas teriam sido plantadas pelo arquiteto mais famoso da cidade, que, segundo Anjos e Demônios, teria sido membro dos Illuminati, Gian Lorenzo Bernini? As capelas que encontramos, as esculturas de Bernini, um mestre desconhecido dos Illuminati. Bernini. Nascido em Nápoles em 1598, Bernini era filho de um escultor. Começou a trabalhar como assistente do pai com apenas 7 anos e, ao chegar à adolescência, já recebia suas próprias encomendas de obras de arte. Bernini foi o perfeito criador de imagens do século XVII. Ele mesmo tinha uma natureza muito apaixonada, criativa e artística, como muitos jovens. Era especialmente famoso por seus casos intempestivos e seu gênio violento. Certa vez, Bernini suspeitou que sua amante Constanza Bonarelli estava tendo um caso com o seu irmão. O escultor enfrentou o irmão com uma espada e mandou que um assistente cortasse o rosto de Constanza com uma lâmina. O Papa, que era seu amigo, precisou interceder pessoalmente e dizer: isso já está indo longe demais. E, drasticamente, Bernini se tornou uma pessoa muito mais devota. Daí em diante, ele conseguiu conciliar seu amor pela religião católica com o seu grande apreço pelo passado pagão, que, de certo modo, são incompatíveis. Segundo Anjos e Demônios, Bernini desenhou 4 altares da ciência ao longo do caminho e os situou de modo a formar os pontos de uma cruz. Cada altar representava um dos 4 grandes elementos científicos: terra, ar, fogo e água.
Terra, ar, fogo, água são os elementos essenciais que compõem o nosso mundo. Esses elementos foram adorados ou usados em cultos desde o começo da religião pagã, que basicamente adorava a natureza. Bernini fazia esculturas com terra, ar, fogo e água. Essa é a matéria mesma da criação artística. Pode-se dizer que fazer esculturas é uma magia alquímica e que a matéria de sua mágica são esses elementos básicos. O local da terra está na Capela Chigi de Santa Maria del Popolo. Quando um Chigi se tornava papa, ele pedia a Bernini que terminasse a capela, o que ele fez, instalando nela 4 magníficas esculturas, incluindo a escultura de Rabacuque e o anjo. O simbolismo da terra na Capela Chigi está nos túmulos da família Chigi, que estão sob a capela em si, na terra, debaixo do que Dan Brown chama de buraco do demônio. Mas é apenas um disco no chão, que pode ser aberto para ter acesso aos túmulos embaixo. Esse é o primeiro monograma. O caminho está vivo. Os braços abertos do anjo na escultura de Bernini levam Robert Langdon à Praça São Pedro, a sudoeste. Faltando poucas horas para que a bomba antimatéria destrua o Vaticano, ele encontra o segundo altar, este inspirado pelo vento. Sobre uma área de 24 mil metros quadrados e com capacidade para receber 8 mil pessoas, a Praça de São Pedro é a maior conquista arquitetônica do artista. Em frente à praça, ele homenageou todas as direções dos ventos que sopram pelo planeta. Na praça, Bernini demarcou as 4 direções cardeais com símbolos. E o símbolo do oeste é um disco no chão da praça com o rosto de um anjo. O anjo tem belos cabelos esvoaçantes, soprados pelo vento oeste. O vento oeste é visto como vento bom. Mais especificamente, é o vento que vem de dentro da igreja e sopra sobre a multidão na praça. Na corrida para encontrar o terceiro altar, Langdon vai para leste ao longo do rio Tibre até a igreja Santa Maria della Vitória. Lá, o elemento fogo está numa das esculturas mais aclamadas de Bernini. É uma representação do êxtase de Santa Teresa de Ávila, a santa espanhola, que aos 50 anos teve uma visão do amor divino que apareceu para ela como um jovem e belo anjo que tomou a flecha flamejante do amor divino em suas mãos e penetrou seu corpo. Podemos dizer que Dan Brown ligou o elemento do fogo à representação do êxtase de Santa Teresa, porque o agente de Deus na imagem é um anjo, mas não qualquer anjo. É um serafim. O serafim, que muitas vezes é representado com várias asas, está inflamado pelo amor divino. Com o tempo se esgotando, Robert Langdon corre para o último ponto do chamado Caminho da Iluminação. Em busca de um local que represente o elemento água, ele encontra a Fonte dos 4 Rios, localizada na Piazza Navona. E em cada uma dessas plataformas, Bernini e seus assistentes esculpiram uma estátua para representar um dos 4 principais rios do mundo. Os 4 rios são o Ganges, representando a Ásia, o Nilo, designando a África, o Danúbio, representando a Europa, e para os recém-descobertos continentes americanos, o Rio da Prata. Na era das descobertas, essa fonte era emblemática dos novos mundos que eram descobertos a cada dia. Todas essas figuras alegóricas vertem água para encher a fonte. E no centro, no meio dessas 4 figuras gigantescas monumentais, ergue-se um imenso obelisco.
Várias obras de arte mencionadas em Anjos e Demônios e que estariam associadas a Bernini, o mestre Illuminati, contêm símbolos egípcios. A questão é, por que símbolos egípcios estavam tão em voga naquela época? Pirâmides, obeliscos, hieróglifos, tudo isso? Era algo inesperado porque símbolos egípcios eram, na verdade, empregados pelos membros da Rosa Cruz. Então era a última coisa que se esperaria que o Vaticano e o Papa desejassem difundir em Roma naquele período. Vejam, em frente à igreja, um obelisco sobre uma pirâmide, o símbolo egípcio adotado pelos Illuminati. De fato, obeliscos egípcios podem ser vistos em toda a cidade e se erguem em vários locais ao longo do caminho da iluminação. Ali está o símbolo pagão, o obelisco, erguido em frente à Catedral de São Pedro. E o que está bem em cima desse símbolo pagão? Uma cruz. E a cruz lança sua sombra, lança sua luz, lança seus raios 360 graus ao redor do obelisco. Os romanos conquistaram os egípcios, levaram os obeliscos e os reergueram para mostrar como a civilização cristã triunfara sobre essas civilizações há muito tempo mortas. Lá está ele. O obelisco na Piazza Navona também tem a pomba com o ramo de oliveira. O Papa que encomendou essa obra a Bernini era da família Pamphili. O Palácio Pamphili fica bem ali na Piazza Navona. E o símbolo dos Pamphili era a pomba com o ramo de oliveira. Então esse Papa cobria o mundo todo com a luz de Cristo. Em quase qualquer lugar da cidade, seguindo um mapa Illuminati ou não, você vai encontrar obras de Bernini que mudaram a cidade. Ele transformou a cidade como escultor, como arquiteto e como urbanista. Existem símbolos em sua arte, porque o simbolismo é apenas um tipo de linguagem visual, que era mais importante nesse período, em especial no século XVII e antes, porque uma grande parcela da população ainda não sabia ler nem escrever. Bernini passou a vida desenvolvendo estilos arquitetônicos e obras de arte que nos permitem vislumbrar um mundo mágico e sobrenatural. A construção de uma série de praças e ruas por toda a cidade para atrair os peregrinos de uma parte da cidade, a parte antiga, em direção à parte mais nova da cidade. Bernini se tornou o grande designer do mais belo teatro do mundo, a cidade de Roma. Mas essa fusão de imagens cristãs e pagãs nos projetos de Bernini realmente o traiu como um inimigo secreto do Vaticano. E se for assim, os impressionantes símbolos evidentes em sua arte e sua arquitetura poderiam ser reunidos formando um desenho maior. Um desenho que oculta um dos enigmas mais complexos e diabólicos jamais concebidos? Olha, é estranho. Um mestre Illuminati desconhecido esculpiu 4 estátuas, prestando tributo aos 4 elementos fundamentais: terra, ar, fogo e água. E colocou essas estátuas em público em igrejas em toda Roma. Cada estátua tinha uma pista que apontava para a próxima. No final estava a Igreja da Iluminação. Quem a encontrasse era um deles. Em Anjos e Demônios, o destino final do caminho da iluminação é uma imponente fortaleza que se ergue sobre Roma há mais de 2000 anos. É o Castelo de Santo Ângelo, ou Castelo do Anjo, localizado a menos de 800 metros do Vaticano. Tanto no romance como no filme, ele é mostrado como a sede secreta da antiga Ordem dos Illuminati. Um esconderijo supostamente usado repetidas vezes ao longo dos séculos, onde eles se reuniam perto de seu inimigo mortal, a Igreja Católica, e esperavam a hora certa para atacar. Mas existiriam mesmo segredos ocultos atrás dessas paredes? E qual é o verdadeiro significado do castelo para o Vaticano? Este prédio, conhecido como Castelo de Santo Ângelo, é um símbolo muito interessante do fascínio de Roma pela vida e a morte e a vida após a